E essa parte sua da bioprogramação, cara, falando de uma forma, acho que a gente até falou um pouquinho antes, seria o processamento dos dados que as pessoas concluem. É. E aí você joga lá no... Existem muitos tipos de dados, né? Um deles são dados que a gente chama de genômicos, que são relacionados a DNA. Então, a gente... Então, por exemplo, por exemplo, agora com as diferentes variantes, a gente consegue sequenciar o DNA muito rápido. Então, quando você sequencia o DNA, você gera uma quantidade de dados muito grande. E como processar esses dados? Como tornar esses dados legíveis? Requer uma quantidade muito grande de análise, de programação. Também tem coisas relacionadas você até citou anteriormente, modelação tridimensional de fármacos, modelação, sei lá, de químicos, diferentes vacinas, proteínas no geral, que você precisa fazer análise de contato. Você precisa predizer se uma coisa vai inibir a outra, por exemplo, ou se elas vão se ligarem, se elas vão se ligar. Então, por exemplo, você pode ter algum fármaco, algum medicamento que você quer saber se você pode reutilizar esse medicamento. Para outras finalidades. Para outras finalidades. Então, existem lá bancos de dados enormes de fármacos. Caralho, que foda. E aí você pode usar ferramentas computacionais para... Basicamente, você faz uma pergunta. Esse medicamento pode se ligar nessa proteína desse vírus? Aí ele vai procurar em todos conhecidos. Os bancos de dados. Todos, assim. E vai falar assim, vai te dar um top 10. E falar assim, aí com esse top 10, você vai falar assim, ok, eu vou testar esses 10. Caralho, Então, em vez de aleatoriamente olhar uma lista de 55 mil drogas e escolher, eu acho que esse aqui é bom. Você vai ter um top 10 que um programa foi, na verdade, e já tentou ligar todos os medicamentos contra... Nossa, caralho, eu não faço isso. Mas e você tem que também, na sua área de bioinformática, você chega a ter que programar algum software específico para alguma coisa? Tipo assim, eles estão fazendo um estudo nessa área aqui e o software tem que fazer isso. Você faz isso também? Na maior parte das vezes, como existe uma comunidade muito grande de pessoas trabalhando, é muito... A chance de você já ter uma ferramenta já pronta é grande. Mas, em algumas situações, você tem que resolver um problema que só você tem. E aí, nesse caso, a gente tem que programar, criar um programa ou um algoritmo que vai resolver algum tipo de problema. Isso acontece. Esses softwares são open source, assim? Você pode, tipo, criar uma ferramenta customizada para sua necessidade dentro deles, assim? Na nossa área acadêmica, na maioria das vezes, os softwares são open source. Raríssimas vezes algum pesquisador não abre o código e às vezes também pode cobrar. Tem pesquisador que fecha o código, mas deixa grátis para a área acadêmica e cobra de empresa. Entendi. Muita gente não é nem a favor disso, mas também, raríssimas vezes, você vai ver gente bloqueando 100% o código. Só explica pra galera rapidinho o que é open source, que eu falei aqui, mas às vezes tem gente que não sabe. Open source é quando você deixa qualquer pessoa utilizar o seu código, modificar, criar uma versão diferente, passar para frente, desde que não seja comercializada e desde que seja usada... Fins científicos? Então, eu posso ler o código desses programas, enquanto que um código fechado, ele está em formato binário, formato de máquina, né, que a gente diz. Então, basicamente, são uns e zeros. Certo. Então, você não consegue saber o que é aquilo. Você só sabe que ele funciona. Então, quando ele está fechado, eu não consigo modificar ele, eu não consigo... E para utilizar ele, eu preciso pagar a pessoa que programou. Então, raríssimas vezes você vai ver na área acadêmica esse tipo de situação. Entendi. E você estava falando de algoritmo aí, então eu imagino que inteligência artificial deva estar É muito envolvido. usada. Eu não trabalho exatamente com inteligência artificial, talvez não ainda,
mas muitas pessoas que trabalham com informática usam inteligência artificial. E você tem como dar tipo, um exemplo assim, que você sabe que as pessoas fazem? Tem, por exemplo, imagem. Então, por exemplo, hoje em dia você consegue mas tipo assim, gerar imagens de microscópio, vamos supor, de tecidos. Aí você precisa de saber se é um tumor ou não é um tumor. Uhum. Então você precisa de um patologista para ir lá olhar e falar assim, peraí, isso aqui é um tumor. Uhum. Mas você pode usar a inteligência artificial para já saber se é um tumor ou pelo menos criar um rank, né? Pra falar, pelo menos tem uma chance disso aqui ser ou não sei, pelo menos isso. Uhum. Sei lá, de milhares de diferentes imagens. E aí isso torna o processo muito mais rápido. Uhum. Isso é um exemplo. Também tem outros exemplos que eu não estou me lembrando agora. Não, tudo bem. Mas existem outros exemplos. É uma área muito utilizada. Inevitavelmente, acho que uma hora você vai acabar se envolvendo com isso também, né, cara? Porque é bem relacionado, né? A questão de programação e tal. Você falou que você já programa algoritmo para algumas situações? Eu trabalho mais com... a gente chama de transcriptômica. Então, funciona assim. Todo mundo tem nas suas células o DNA, que é basicamente todo o código genético de como fazer uma cópia sua. Uhum. Todas as instruções de como fazer o organismo existem em todas as células daquele organismo. Então, o DNA por si só, ele é estático. Ele não por si só ele não faz nada, mas ele contém a informação de como fazer. Entendo. Então, o que acontece? Nas células, esse DNA, ele é o que a gente chama de transcrito. É basicamente o seguinte, o DNA, uma parte do DNA, que a gente chama de gene, né? Então, por exemplo, você pode ter o gene da cor do seu cabelo, ou o gene da cor da pele. E aí, esse gene, ele vai virar uma proteína. Então, para ele virar uma proteína, ele precisa ser transcrito. A informação que existe no DNA precisa passar para essa outra proteína. Então, quando quando o DNA é transcrito, ele vira um outro tipo de molécula, que a gente chama de RNA. Certo. Então, essa molécula de RNA, a quantidade de moléculas de RNA numa célula te diz a atividade de um gene. Então, se você não acha nenhum RNA de um gene X, quer dizer que o gene está dormente, ele não está ativo. Se você acha muitas moléculas de RNA de um gene Y, isso quer dizer que esse gene é muito ativo. Entendi. Então, basicamente, a gente consegue, para todos os genes conhecidos, no camundongo ou no ser humano, saber quantos RNAs existem na célula. E daí você fala assim, esse gene é ativo, esse gene não é. Esse gene é muito ativo, esse gene é mais ativo. Então, você consegue saber exatamente o que a célula está fazendo. Então, meu trabalho é analisar isso. Certo. Então, eu consigo pegar, basicamente uma tabela que tem todos os genes e todas as células. Certo. E aí você consegue saber, essa célula está fazendo isso e isso, sabe? Eu consigo saber que célula que é. Eu consigo saber se ela é um neurônio, consigo saber se ela é uma célula do intestino ou do seu olho. Caralho. Porque cada tecido tem o seu próprio padrão. O tecido do seu músculo é diferente do tecido do seu cabelo. No cabelo, não, do seu olho. Ou do seu neurônio, ou da sua pele. E aí eu consigo saber isso. Então, essa é uma das coisas que eu faço. E